você, então, é reconhecido aí pelo seu empenho, né, em causas humanistas, né, dedica a sua carreira aí, luta por boas prestações, né, de serviços públicos, proteção de pessoas, na luta por direitos, e assim nos conhecemos em 2013, né, naquela matéria em que nós gravamos aquele boletim para um jornal da rede CNT, né. Boa tarde, Laila. Este caso chamou a atenção de muita gente. Aliás, quem nunca pegou um trem lotado? O advogado Felipe Mendonça, que está aqui comigo, não aguentou essa situação. No ano passado, ele resolveu entrar com uma ação contra a CPTM depois de pegar um trem cheio e desistir no meio do caminho. Teve de voltar para casa a pé. Felipe, por que você decidiu entrar com essa ação na justiça? Bom, eu entrei no trem na estação Pinheiros, o trem ainda não estava cheio, e nas estações seguintes, os funcionários ajudavam as pessoas a entrar, empurravam pessoas para dentro. A situação dentro do trem era cada vez pior, cada vez mais insuportável, e nós, dentro dos vagões, pedíamos para pararem de empurrar pessoas para dentro, e os funcionários, mesmo assim, continuavam empurrando, e a cada estação aquilo se repetia. Dentro do trem a situação era impossível, eu tirei fotos, filmei, né? Chegou num ponto em que eu estava me machucando, estava machucando com a minha pasta, um senhor atrás, achei melhor descer e voltar a pé para casa, uma estação antes do meu destino, porque era completamente impossível ficar dentro do trem. Você acha que essa sua atitude pode servir como alerta ou ajudar os cidadãos que utilizam o transporte público todos os dias? Essa pergunta é muito importante, porque o que foi conquistado efetivamente foi um precedente no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo de que a CPTM ela não pode empurrar pessoas para dentro dos vagões. Eu ainda não ganhei o processo, ainda não ganhei indenização nenhuma. O processo cabe recurso, vai para Brasília. Se eles recorrerem, vai para Brasília. E em Brasília, se for, eu vou fazer minha sustentação oral no STF ou no STJ. Porque a importância disso é o precedente para que seja dito para eles que eles têm que ter uma conduta de impedir que superlote o trem, e não o contrário. Obrigada. Em nota, a CPTM diz que está analisando as medidas judiciais cabíveis para este caso. De São Paulo, Ana Paula Zílio para o CNT News. Depois dessa história, eu não acompanhei mais, né? Eu vi o que aconteceu. Eu vi que você acabou ganhando as causas, né? No final da nossa entrevista, você até fala, se precisar, vou recorrer e tudo mais, né? E eu vi que em 2013 mesmo, a Justiça do Estado de São Paulo condenou a CPTM, né? A fazer indenização, né? Foi isso, professor? Conta para mim mais ou menos como que desenrolou o caso. Bom, vamos lá. Em 2013, nós tivemos, não lembro se começo de 2013 ou final de 2012, eu tive a decisão de primeira instância, em que o juiz da primeira instância dizia que, de fato, o transporte público em São Paulo é desumano, degradante, mas que eu vivo numa grande cidade, então eu tenho que me acostumar com as suas mazelas. Isso demonstra um desconhecimento do direito por um juiz, né? Dentro daquilo que nós estávamos falando, né? É evidente que eu não posso me acostumar com as mazelas, o direito vem exatamente para modificar essas mazelas da sociedade, senão não teríamos por que ter o direito. E daí eu fui para a segunda instância, e o meu julgamento na segunda instância foi bem durante os manifestos de 2013, né, lá em julho de 2013. E eu fiz uma sustentação oral bem emotiva na época, por causa da situação que nós vivíamos, e lembrando que o problema central ali tinha iniciado por causa da questão do transporte público em São Paulo, por causa do aumento de 30 centavos na passagem, que o poder público teve que recuar, inclusive, enfim. E então eu fui lá fazer a sustentação oral e eu consegui, na sustentação oral, convencer ali os desembargadores que a atuação da CPTM era uma atuação voltada para superlotar. Ou seja, ao invés de eles fazerem uma logística de não superlotar, eles tinham logística para superlotar, e por isso que eles empurram pessoas para dentro dos vagões. E isso não mudou, né? De 2013 para cá, se você for na CPTM, na hora do rush, você ainda vai ver eles com a mesma atuação nitidamente, né, errada, reprovável, e com uma decisão judicial que é precedente, e que qualquer pessoa que passar por aquela mesma situação, filmar eles empurrando as pessoas para dentro dos vagões, né, e estando dentro do vagão sendo esmagado porque eles querem superlotar, se entrar com um processo, em tese, o juiz tem que aplicar a decisão
que foi a decisão final lá do STJ, de que sim, cabe indenização, porque eles têm que trabalhar para evitar a superlotação e não para superlotar. Tá? Ganhei o processo na segunda instância, a CPTM recorreu e foi para o STJ. Né? Quando chegou no STJ, numa decisão monocrática, eles negaram o recurso da CPTM e ali eu já teria vencido. Mas a CPTM recorreu e levou isso para o plenário ali da Câmara que estava julgando o processo, né? E eu fui lá para Brasília para comprar briga. Né? Na época, inclusive... Não, inclusive, eu tive amigos me ajudando mesmo, porque financeiramente, né, o número de vezes que eu tive que ir para Brasília, hospedagem e tudo mais, eu não teria condições, né? Então, teve bastante gente que me ajudou mesmo. Passei alguns dias em casas de amigos lá em Brasília para não gastar com hotel. Enfim, teve gente que fez vaquinha para bancar as viagens de avião, porque teve situações tipo, amanhã eu tenho que estar em Brasília. Se você for comprar um voo de última hora para Brasília, sai R$1.500. Claro, algo. Mas, enfim, bastante gente me ajudou e eu fui para Brasília em algumas oportunidades, fui despachar com todos os desembargadores que estavam cuidando do caso, e coloquei ali bem claro para eles que o nosso problema maior aqui no Brasil é exatamente essa falta de consequências jurídicas para o que é errado. Né? E daí eu coloquei, olha, a CPTM nitidamente faz o errado, e o judiciário trata isso como banal, né? Como se tudo bem. E daí eu dei uma outra sorte, porque naquela época estava sendo discutida a questão do papelão na carne. Né? E no final até se descobriu que o papelão na carne foi um erro de comunicação, né? Que o papelão era para embalar a carne, mas estavam achando que era papelão triturado junto com a carne moída para confundir as pessoas, né? Mas estávamos bem nessa época que esse era o escândalo central. E eu coloquei para os desembargadores, né? Eu falei, os senhores acabaram de almoçar, comeram carne? Né? Porque você não tem como saber se tinha papelão na tua carne ou não. Sabe por que não tem como saber? Porque se alguém pega uma infecção alimentar, né, o custo disso para a empresa, se é que vai ser processada, porque a absoluta maioria já nem procura mais o judiciário, vai ser, sei lá, uma indenização de 5 mil, 10 mil, alguma coisa do gênero. Né? Então, não tem responsabilidade, não tem uma consequência jurídica séria o suficiente para a empresa se preocupar, né, em ter um produto que seja realmente, né, dentro das necessidades, que não cause uma infecção alimentar. E é a mesma coisa do transporte público. Né? Enquanto não tiver uma postura do judiciário de não permitir as mazelas, como disse o juiz da primeira instância, você não tem consequência jurídica grave e na planilha do empresário está um ok lá. Né? Então eu falei isso para os 5 desembargadores. Né? Falei, vocês não sabem se estão comendo carne com papelão, se quando compram um salgadinho, a empresa que fez aquele salgadinho mantém a higiene do estabelecimento de forma correta. Né? Porque vocês não dão consequências jurídicas sérias para os erros dos empresários. Enfim, no final, teve uma decisão em 2016 do STJ que pode ser enquadrada de tão bonita, porque eu fiz esse discurso com 5 desembargadores, com 5 ministros do STJ, desculpa, né? E o Ricardo Vilas Boas Cueva, que foi o relator do processo, ele, ali na minha conversa com ele no gabinete, né, no momento que eu fui despachar os memoriais, né, que é um momento processual em que você tem que demonstrar ali para o desembargador todos os pontos técnicos que ele tem que se ater, e não dá para inovar, né? Eu coloquei tudo para ele e busquei essa reflexão nele, e com toda certeza motivou talvez uma das decisões que já li dele mais bem construída até hoje. E no final da decisão, ele determina que ela é um precedente. Tá? Daí virou um precedente mesmo, né, professor?
E vamos aproveitar então para explicar para todos os estudantes da universidade a diferença, tá? Bacana, Precedente é uma decisão que inaugura uma forma de interpretar do judiciário e que a partir daquele momento, se estabelecido como precedente, né, de acordo com as determinações do novo Código de Processo, em tese, né, o que está sendo estabelecido pelo direito processual é que todo judiciário tem que seguir aquele precedente, tá? Infelizmente, as coisas ainda não estão funcionando como deveriam funcionar, mas isso é um precedente. Não se confunde com jurisprudência. Porque a jurisprudência ela é a memória do judiciário. Jurisprudência eu tenho favoráveis, contrárias, né? Eu tenho várias decisões que ainda não foram, não foi pacificado, não tem uma decisão que fale, é essa a linha que tem que seguir. Tá? A decisão precedente é uma só, a jurisprudência é uma coletânea de decisões do judiciário. São duas coisas distintas. Tá? Aquela decisão sai de uma forma maravilhosa, com um texto perfeito e com a determinação de que é um precedente a ser seguido por todos os juízes do Brasil. Né? Falta só combinar isso com os juízes, mas de resto está tudo certo na lei. Poxa, professor, muito obrigada pela entrevista. Nossa, foi praticamente uma aula, né, professora? Eu quero pedir para todo mundo que acompanhe mesmo o canal Sem Gravata. O canal Sem Gravata, que eu faço divulgação científica de humanas, ele é o meu espaço para debater com todos, né? Eu faço bastante live, dá para participar ao vivo e debater comigo, e principalmente o meu compromisso de trazer o que é realmente debatido dentro da academia, tentando simplificar para que todos entendam, né? Então tem muito debate, como por exemplo, descriminalização de drogas, descriminalização de aborto, né? Só para citar dois que são bem populares, que a população não faz a menor ideia do que é debatido na academia e fala besteira pra cacete exatamente porque não conhece, né? Então acha que quem quer descriminalizar é maconheiro ou é pró-aborto, enfim. E não são esses os debates. Você pode se posicionar no debate a favor da criminalização, mas dentro do debate, não falando besteira, né? E isso serve para muita coisa, que é exatamente o intuito do meu canal, né? Tratar esses debates com a seriedade que eles precisam ter e sempre trazendo convidados que são igualmente acadêmicos e comprometidos com a ciência e não com achismos, tá bom? Isso, convido a todos aí a se inscreverem lá no canal e acompanhar o nosso trabalho. Eu já me inscrevi, viu? Já tô lá. Legal. Ô, professor, então, assim, a gente não vai te ver tão cedo no debate lá da CNN, né? Não, isso não entra. Ali não é debate, é embate. E se um dia passar a ser debate, tá tudo certo. Debate não tem vencedor, né? Debate, quando você está num debate, a pessoa fala uma coisa, você fala, poxa, é verdade, eu preciso refletir a respeito disso. E tá tudo certo. Você não está sendo ofendido porque a pessoa fala, olha, você precisa estudar a obra tal. Eu vou falar, poxa, legal, não li essa obra, né? Não significa que eu seja inculto, eu já li bastante coisa, mas também é impossível ler tudo. Então, se a pessoa fala, poxa, você precisa de tal conhecimento, isso não me ofende, né? Agora, a partir do momento que a pessoa tira o dado da cabeça dela, né, começa a inventar ou distorcer coisas para vencer um debate, então eu não estou num debate, não tem a honestidade de propósitos que um debate tem, né? E nós travamos bons debates dentro da academia, em alguns canais de humanas nós estamos buscando esses bons debates, inclusive posso antecipar aqui que nós estamos montando um grupo de canais de humanas, de diversos canais comprometidos com essa seriedade, para que esses debates sejam constantes e sempre com acadêmicos sérios e também comprometidos com a comunicação, né? Que não fique no mundo do academicismo, falando termos técnicos que ninguém mais entende, né? Ou tratando com arrogância quem está participando ali na live, perguntando alguma coisa que eventualmente seja uma pergunta própria de quem ainda não tinha conhecimento daquele tema, né? É exatamente tudo isso que a gente combate. Então, essa pessoa que tem uma pergunta que para a gente é muito iniciante, é ela que tem que ser melhor tratada, é ela que precisa ser acolhida
para que ela consiga entrar no debate. E a maioria trata com uma arrogância enorme, e daí a pessoa foge do debate, né? E daí começa a seguir o Olavo de Carvalho, que qualquer ignorante lê um livro e está dentro do debate deles. E no debate deles, né? Tá certo, professor. Então, muito obrigada. Vai ser uma honra e um abraço a todos e espero que tenham gostado. Tá certo, professor. Muito obrigada. Até a próxima, viu? Até mais. Tchau, tchau. Tchau.